Saudação a todos, com satisfação e prazer a gente retorna para o nosso estudo, colaboração na nossa casa, da palestra da noite de hoje. Nós temos então o tema da lei de conservação, tema esse que está no Livro dos Espíritos, terceira parte, ou terceiro livro, se a gente preferir chamar assim, e onde nesse terceiro livro a gente estuda todas as leis divinas, todas as regras, né? Porque leis são regras, e estão inscritas na natureza. Deus promulgou essas leis, né? Deus inscreveu essas leis na natureza e, consequentemente, na nossa consciência também. O importante é nós entendê-las a fim de colocá-las, de podê-las usar de forma correta, de forma coerente, a fim de evoluirmos. Vamos então, antes da nossa prece, ler algo de Emmanuel sobre esse tema, lei de conservação. Então, diz Emmanuel assim pra gente: uso e abuso. O uso é o bom senso da vida e o metro da caridade. O uso é o bom senso da vida e metro da caridade. E o metro da caridade. Vida sem abuso, consciência tranquila. Uso é moderação em tudo. Abuso é desequilíbrio. O uso exprime alegria. Do abuso nasce a dor. Existem abusos de tempo, conhecimento e emoção. Vejam bem, existe abuso de tempo, de conhecimento e emoção. Por isso, muitas vezes, o uso chama-se abstenção. O uso cria a reminiscência confortadora. O abuso forja a lembrança infeliz. Saber fazer significa saber usar. Saber fazer significa saber usar. Todos os objetos ou aparelhos, atitudes ou circunstâncias exigem uso adequado, sem o que surge o erro. Doença, abuso da saúde. Vício, abuso do hábito. Supérfluo, abuso do necessário. Egoísmo, abuso do direito. Todos os aspectos menos bons da existência constituem abusos. O uso é a lei que constrói. O uso é a lei que constrói. O abuso é a exorbitância que desgasta. Eis porque progredir é usar bem os empréstimos de Deus. Eis porque progredir é usar bem os empréstimos de Deus. Senhor Jesus, Espírito querido, amado, nosso grande mestre e benfeitor, aqui nos encontramos, Senhor, para debater, para trocar, para pensar, refletir em torno da lei de conservação. Que nós possamos, Senhor, assimilar da melhor forma possível todo o ensinamento, toda a bagagem de ensinos que advém das respostas às questões que Kardec deu aos espíritos benfeitores. Se conosco, Senhor, durante esses próximos minutos, e que nós saiamos desses momentos mais sabedores do equilíbrio que devemos ter para o uso de tudo na nossa existência.
ser conosco através dos benfeitores espirituais da nossa casa, com a graça de Deus. Bom, então, como eu estava colocando para vocês, nós vamos estudar a lei de conservação. É ela que vai nos mostrar, né, como Emmanuel coloca, o metro, né, essa medida de como podemos usar de forma correta tudo na nossa existência. As leis morais, elas são aquelas leis que equilibram o nosso comportamento. São aquelas leis, são as regras que mostram para a gente aquilo que a gente deve, aquilo que a gente pode, para a gente então receber o retorno de tudo daquilo que a gente faz, né? A gente não aprende numa única existência a ter comportamentos corretos. É necessário que a gente experiencie. E a experiência é exatamente essa soma de acertos e desacertos nas nossas vidas. Então, é necessário que a gente saia do nosso automatismo esse que nós criamos enquanto animais. Porque a lei de conservação, a capacidade que nós temos de usar tudo na vida, vem exatamente do nosso instinto esse que desabrocha, né? que nasce, que está no vegetal, né? Quando o vegetal se vira para a luz, para fazer a fotossíntese, né? Instinto esse que leva ele muitas vezes a procurar o úmido, a água, através das suas raízes, da sua capacidade de locomoção que existe, a gente não percebe, mas existe. Instinto esse que leva o animal a procriar, que leva o animal a se proteger, que leva ele a se alimentar, ao alimentar a sua prole, né? Instinto esse que nos leva a uma outra lei, que é a reprodução, né? Que em todas as leis, em todas essas vertentes, existe então a necessidade da gente saber usar. Quando Jesus esteve conosco, ele falou que ele não veio derrogar, né? Ele não veio acabar com nenhuma lei. Por que Jesus colocou isso para a gente? Porque muitos de nós, e até hoje ainda se estuda por elas, né? Muitos de nós nos debruçamos em cima das leis de Moisés. Mas as leis de Moisés, ou seja, os 10 mandamentos então seriam essas regras, seriam essas leis, elas foram criadas para o momento daquele momento que a humanidade se encontrava, né? Hoje nós já temos milênios posteriores àquele momento de Moisés, né? Nós já estudamos as leis de Moisés, nós já vivemos naquele tempo e hoje nós estamos a 2023 anos da vinda, da estadia do Senhor Jesus entre nós. Quando Jesus veio, ele colocou que não iria destruir lei alguma, iria lhe dar cumprimento e posteriormente enviaria um Consolador que nos mostraria e que nos daria maior compreensão, maior entendimento. Hoje, estudando todas essas leis, nós podemos fazer uma analogia das leis de Moisés com as leis atuais e podemos entender que elas foram ontem corretas, estão corretas e amanhã continuarão
Entretanto, é necessário que a gente observe, pela nossa faculdade de compreensão, que elas não são estáticas, né? Que nós podemos e devemos retirar o máximo que a gente pode delas. E através do estudo da lei de adoração, de trabalho, de reprodução, através desse estudo da lei de conservação, junto com a lei de destruição e do progresso, a gente pode perceber a necessidade da mudança. A gente pode perceber a necessidade de não permanecer com os nossos talentos ou com aquilo que a gente recebeu guardado, parado, estagnado, né? Porque se assim não for, a gente, em vez de a gente estar trabalhando com a conservação de forma correta, nós vamos estar vivenciando o conservacionismo. O que seria então o conservacionismo? É toda aquela interpretação que o homem fez ou faz na sua existência e que acha e que estabelece que deve continuar e que deve permanecer igual. Devemos ter respeito aos animais, sem dúvida, mas dentro da cadeia alimentar a gente vê que há necessidade, muitas das vezes, da morte para poder haver a progressão, né? Então, muitas das vezes a gente mata, ou um inseto é morto, ou um réptil é morto, para poder então um outro animal mais avançado na cadeia alimentar se beneficiar disso. Hoje nós vivemos assim e sabemos que assim deve ser. Entretanto, nós devemos ter o quê? Equilíbrio, porque toda a natureza está produzindo e pode produzir em favor do homem. O que ele não pode é abusar. É importante que a gente veja também como é que a lei de conservação se desenvolveu. Ela se desenvolve através da competição. Já na época dos animais, já entre os animais, e mais tarde através do homem, né? Porque o homem aprendeu a guardar, aprendeu a reter, aprendeu a levar para casa, a amealhar aquilo que ele precisava, pelo uso da sua capacidade intelectual, muitas das vezes competindo com o seu vizinho, competindo com outros grupos. O que hoje nós vemos é a necessidade, através desse uso correto da nossa inteligência, de nós não mais abusarmos da competição e sim usarmos do cooperativismo, da possibilidade de cooperarmos. Kardec deixou para a gente o seguinte pensamento: nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Então a gente vê que através da reencarnação a gente vai usando dessa capacidade que temos de refazer os nossos desacertos, de refazer as nossas experiências indevidas para poder então corrigir determinadas caminhadas, determinadas funções, determinados fatos que nos levaram ao sofrimento, que nos levaram à dor, ou que muitas vezes, o que é pior, levaram outras pessoas ao sofrimento e à dor. Isso nem sempre é possível numa única existência. Então, a gente precisa estudar
avaliar aquilo que fizemos antes, né? Será que nós fomos muito conservacionistas com os nossos filhos? Será que a gente guardou muitos bens de forma desnecessária, impedindo que outras pessoas crescessem e progredissem com aqueles bens? Porque muitas vezes a gente pode entender que bens transformados em dinheiro geram possibilidades de estudo, de maior ferramenta, de maior material para ser utilizado a fim de que outras pessoas ou nós mesmos cresçamos. Então, quando a gente vê povos ainda ligados a costumes bárbaros que não levam ninguém, principalmente quando a gente usa a nossa inteligência, não leva ao crescimento de ninguém, né? Como a preservação dos bois ou das vacas na Índia, né? Como a preservação de hábitos muito cruéis na África, né? Na circuncisão de meninos ou meninas. Quando a gente observa, às vezes, familiares mesmos impedindo que rapazes e moças tenham determinados comportamentos ou troquem as suas profissões porque não estão de acordo com as suas vontades, com a sua capacidade de crescer, né? De se desenvolver, muitas das vezes não, porque na nossa família sempre existiram. Todos nós somos médicos, todos nós somos advogados, todos nós somos juízes e assim deve permanecer, né? Ou às vezes não, porque nós construímos essa fábrica ou essa empresa para que a nossa família permaneça num determinado patamar e assim vocês mais jovens devem permanecer nela. Quem gera esse tipo de pensamento gera conflito muitas das vezes nos jovens. Então hoje nós devemos cada vez mais trabalhar na nossa capacidade de raciocínio para usar de forma mais correta, de forma mais coerente o nosso livre-arbítrio, a fim da gente entender como usar então a lei de conservação. É necessário também a gente observar que muitas das vezes um povo cria regras, cria normas que podem ser mudadas, mas essas regras e essas normas devem estabelecer um equilíbrio moral para os seres, a fim de não distorcer os hábitos que muitas vezes nos garantiram exatamente esse equilíbrio. Então, através da própria evolução mental, através da própria capacidade que o homem tem, que aqueles espíritos e que aqueles seres mais evoluídos do que nós possuem, é através de estudo da psicologia do ser humano que a gente consegue perceber aquilo que convém e aquilo que não nos convém. Porque todo comportamento, todo o hábito que gera a dor é pernicioso a nós. Então, se ontem a gente percebia que inalando algo a gente entrava em pacificação, não é o uso exacerbado daquilo que inala que a gente deve então vivenciar. Se a gente observou que inalando ou fumando algo assim se sentia, depois a ciência vem e mostra para a gente o malefício causal do nosso corpo material por conta dessa inalação ou por conta desse hábito de fumar. Então a gente sabe que a gente pode mudar.
Tudo na natureza não é estanque, tudo na natureza está em movimento. Então devemos conservar aquilo que é bom para a gente, mas devemos permitir que avance, que mude aquilo que não é. José Bonifácio, na época de João VI, deixou para a gente, na máxima da Carta Régia, uma lei que mostrava para a gente a importância de distribuirmos as terras, de vendermos as terras de forma coerente. Então, sempre 1/6 daquela terra vendida deveria ser conservada, ou seja, ela não deveria ter 1/6 das suas matas ou da sua plantação queimada, destruída. O restante não. Deveria ser produzido, deveria ser semeado, e assim deveria ser até hoje. Então nós vemos organizações organizando, né, trazendo vários povos a se unir num congresso, como a Eco 92, que foi realizado aqui no nosso Rio de Janeiro. Nós vemos até hoje, né, de tanto em tanto tempo, de 2 em 2 anos, de 4 em 4 anos, os governantes de países se reunirem a fim de estudarem os efeitos nocivos da sociedade diante do progresso, né? Mas a gente vê que em 1790, né, 1800 quase, mas mesmo assim, há mais de um milênio, né, a gente vê que que o ser humano já se debruçava a fim de nos mostrar a importância de conservar, para manter a nossa terra, para manter a nossa casa, para manter esse nosso habitat que abriga o ser humano nos estágios evolutivos que ele precisa da melhor forma. Infelizmente, isso nem sempre acontece. E nem sempre acontecendo vem a dor. E nem sempre acontecendo através da competição. A gente vê ainda hoje, em pleno século XXI, uma guerra onde se luta por terras. É infeliz, é triste, mas a gente sabe que estamos inseridos nesse momento no nosso planeta para contribuir com a nossa capacidade energética, com a nossa capacidade magnética, e levando no nosso dia a dia para os nossos filhos, para os nossos parentes, para as crianças com quem a gente trabalha, para o exemplo dentro dos nossos templos religiosos, cristãos. A gente pode fazer a nossa parte mostrando como preservar e como modificar. Por isso veio, por exemplo, uma pandemia onde mostrou para a gente a necessidade da gente frear hábitos, a necessidade da gente olhar para a gente, a necessidade da gente observar como estamos nos tratando, qual a atenção que a gente dá para o nosso vizinho, qual a atenção que a gente dá para os nossos idosos, qual a atenção que a gente dá, qual o tempo que a gente divide com os nossos filhos, né? E não sendo assim, a gente vê então tantas e tantas pessoas usando apenas a tecnologia, muitas das vezes sem perceber, para fugir do dia a dia dela, tão solitário, do momento dela tão vazio, né? E esse vazio podendo ser preenchido com um colo, podendo ser preenchido com um momento que a gente doa, que a gente transfere, que a gente utiliza em favor do próximo. Através do estudo da lei
de conservação, a gente pode também observar a importância de mudarmos, de não conservarmos, muitas das vezes por teimosia. Então, a gente precisa assumir responsabilidades por conta daquelas situações outras, às vezes na área do trabalho, às vezes na área emocional, às vezes na área do nosso casamento, da nossa família, quando a gente não abre mão, né, de seguir, muitas das vezes quando o amor, né, quando aquela relação acabou. Nós estudamos através do Evangelho, né, que nenhuma união seria destruída, ou nenhuma união será destruída se ela foi baseada em amor. E o que é amor? É o conjunto de todas essas regras, de todas essas leis unidas que vão nos dar a capacidade de entender que eu amo porque eu sou justa, que eu amo porque eu entendo que a destruição, ou seja, virá então da mudança, que eu amo porque eu conservo aquilo que me é pertinente, que é pertinente ao meu companheiro, à minha família, mas eu permito que aquilo vá, que eu não seguro, que eu não aprisiono. Eu vou estar evoluindo, eu vou estar inserida ou inserido na lei do progresso, na lei de conservação, quando eu entendo que eu vou cumprir com os meus deveres, mas eu vou também entender, através da fala de Emmanuel, que tudo passa, porque tudo muda, como Lavoisier já colocava para a gente. Nada permanece, é tudo mutável. Então, eu vou aprender, eu vou estar me aferindo diante de todas essas leis, eu vou estar crescendo em amor, eu vou estar me amando e amando meu próximo através desse estudo íntimo que eu faço de mim, desse meu autoconhecimento que vai me levar a analisar de forma coerente em que etapas eu estou da minha existência, observando se cresci, se não cresci e aonde eu preciso mudar, né? Porque se estivéssemos corretos, se fôssemos todos certos, né, estaríamos perfeitos. E perfeitos, homens perfeitos, seres perfeitos, não vivem, não nasceram para viver no mundo de provas e expiações. Homens perfeitos, criaturas avançadas, estão entre nós ou estiveram entre nós, como o Senhor Jesus, mas são almas onde vivem espíritos mais evoluídos também, então em mundos mais evoluídos. Entretanto, devemos entender, podemos entender que nós não queimamos etapas. Muitas das vezes a gente fala assim, esse determinado ação ou determinado comportamento, isso não é para mim não, é muito difícil. Eu não vou mudar esse meu hábito, porque afinal de contas há tanto tempo eu já vivo ele, deixa para a próxima encarnação. Devemos entender que devemos nos esforçar por fazer agora e até mesmo porque depois a gente não queima etapa. Espírito nenhum consegue avançar hoje ou amanhã pulando determinadas experiências ou saindo, por exemplo, de um mundo atrasado, de um mundo primitivo para um mundo de regeneração.
né? Então, a gente pode entender e aproveitar cada dia, cada mês, cada ano da nossa vida para nos melhorar, para progredir. Aquele que é ponderado conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecer pela experiência e pela dor. Essa é a resposta que foi dada a Kardec para a gente saber qual é o nosso limite entre o necessário e o supérfluo. Como a gente sabe aquilo que nós precisamos, aquilo que nós devemos buscar, aquilo que realmente nos fará bem. A gente sabe por intuição, a gente percebe que é óbvio que a gente precisa do agasalho, que é óbvio que a gente precisa da casa, que é óbvio que a gente precisa do alimento. Mas será que a gente precisa do barco? Será que a gente precisa do carro importado? Será que a gente precisa de determinadas, de um maior número de locais para a gente habitar, né? Será que a gente precisa o tempo todo estar constantemente buscando algo novo, realizando novas obras, transformando tudo? Nós colocamos que a lei de conservação é a lei do equilíbrio, né? Junto com a destruição e o progresso. Então, para que a gente entenda o que é necessário para a gente e para que a gente entenda o que é supérfluo, é importante que a gente sinta, que a gente olhe para o ontem, que a gente observe o hoje para entender então o que a gente precisa para amanhã. Então hoje eu tenho um local que me abriga sem grandes dificuldades para mantê-la, né? Hoje eu tenho um veículo de locomoção que me leva para lá e para cá sem grandes despesas para mantê-lo. Hoje eu preciso talvez dedicar maior tempo para o meu corpo, para a minha saúde. Então, se eu trabalhar muito, eu vou me debilitar fisicamente. São questões que a gente vai observando no dia a dia, a fim de abalizar e de analisar melhor aquilo que eu devo perseguir, junto com os meus ou não. Aprender a dizer sim para a vida na hora que é necessário dizer sim, e aprender a dizer não para a vida na hora que é necessário dizer não. Não viver no conformismo, né? Mas não viver também em busca e procura constante do prazer. Observar que o prazer verdadeiro é aquele que vem de dentro do seu espírito, da consciência tranquila, do dever cumprido, né? Do equilíbrio conquistado e amealhado através de todas as suas funções na sua existência. Então eu sou um ser que sei equilibrar de forma correta o meu comportamento na sociedade. Eu não digo não à presença de estar presente em uma festa, mas eu não tenho necessidade de estar presente em todas as festas, né? Eu não digo não a comer uma fatia de torta, mas eu não preciso todos os dias estar comendo um doce. Eu não digo não, ou eu não gosto da presença constante ou da atividade física, mas eu consigo entender a importância de uma caminhada rotineira, o quanto ela vai ser
beneficente para a minha vida. Eu não digo não a pintar um cabelo, né? A tratar da minha pele, mas eu não tenho necessidade de estar gastando rios de dinheiro para procurar me manter jovem quando eu sei, né, que o tempo passa e que os corpos mudam. Não há necessidade, a gente pode tudo, mas observar tudo com discernimento. Não tentes mudar, Hamed disse isso pra gente, não tentes mudar a sequência dos fatos. Existem etapas regidas por ciclos evolutivos, que são, em verdade, o processo espiritual de desenvolvimento de cada um. Cada fase antecede a outra, portanto, tudo está equilibrado harmonicamente pelas normas do poder divino. Então, eu, quando jovem, preciso entender que um dia eu serei adulta, né? Quando adulta, viver aqueles meus momentos, aquelas minhas etapas da melhor forma possível, aproveitar o meu momento mãe, educando o meu momento pai, educando meus filhos da melhor forma possível. Aproveitar o meu momento irmã, o meu momento irmão, para extrair e para trocar as minhas experiências com os meus irmãos. Aproveitar o meu momento de produzir no trabalho, né? De ser útil em tudo aquilo que eu puder, para poder dizer que eu usei bem da lei do trabalho, né? Aproveitar o dia, os anos, para ser grata a Deus, para observar o tanto que Ele me traz, tantas oportunidades, inclusive as próprias dores, para eu poder entender o momento de parar, de observar o porquê dela e poder então mudar. Com equilíbrio, utilizar então o uso, né, de forma clara, né? Eu uso de forma clara, sem abusar a energia elétrica, a água, né? Procurar entender que se eu não buscar, se eu não explicar, se eu não ensinar aos meus filhos, aos meus alunos, se eu não der exemplo às pessoas que convivem comigo, se eu não buscar, eu não vou achar. Se eu não for atrás, eu não vou ter. Observar que eu não posso, eu não devo esperar que tudo me venha à mão, né? Que tudo me chegue sem que haja, então, uma atividade minha. Entender que eu vou utilizar os meus instintos de forma correta, que é um prazer ter carinho, que é um prazer ter a sensação e tudo aquilo que o sexo pode me proporcionar, que ele, bem utilizado, é equilíbrio genésico entre eu e o meu companheiro, mas não abusar dessa força a fim de ir em busca daquilo que me cause um prazer que eu ainda não tive ou que ainda não me foi possível, porque hoje também aquilo não me é mais conveniente, né? Então, utilizar o nosso bom senso com coragem para dizer sim. Já falei isso aqui para vocês, quando a gente precisa dizer sim, e para dizer não, quando a gente observa que está na hora de dizer não, porque aquilo não mais me convém, porque pode ser bom para mim, mas não será bom para o meu próximo, né? Quanto mais você souber, quanto mais maduro nós estivermos, maior responsabilidade
teremos diante do nosso sim e diante do nosso não. Precisamos entender que nós somos os nossos grandes senhores. Precisamos entender de não responsabilizar Deus ou a nossa tendência, né, pelos nossos erros. A gente pode e deve responsabilizar-nos sempre diante da nossa maturidade atual. Maturidade essa que é um somatório de tudo que vivemos ontem também, né? Estaremos melhores amanhã, porque a gente hoje já consegue fazer diferente. Gandhi dizia que o único ditador que ele aceitava era aquilo que era ditado pela sua consciência. Então, a lei de conservação pode nos mostrar aquilo que a gente deve ou não mudar. Lembrando então, queridos, para fechar, antes de encerrar com mais alguma coisa de Emmanuel, que a nossa experiência é a soma dos nossos acertos e desacertos e que a gente só evolui tentando. Emmanuel coloca para a gente sobre a nossa prosperidade. Tua prosperidade brilha nos exemplos de fraternidade com que dignificas a vida. Fraternidade muda tudo, né? Você ter empatia com o seu próximo, nas demonstrações de altruísmo com que suprimes a crueldade, nos testemunhos de fé renovadora com que levantas os tíbios, ou nos atos de humildade com que desarmas a delinquência. Reparte com o próximo os valores que transportas no espírito. Aquele que verdadeiramente serve, distribui sem nunca se empobrecer. Quem mais deu e quem mais dá sobre a terra é Jesus Cristo, cuja riqueza verte infinita dos tesouros do coração. Que a gente permita que a nossa riqueza, que o nosso bem maior verta dos nossos corações, a exemplo do nosso Senhor Jesus, e que os nossos espíritos de guarda, que os nossos bons benfeitores nos auxiliem nessa caminhada. Obrigada, até a próxima.